Émile Durkheim nasceu em Pinhal, na França, no dia 15 de abril de 1858. Nasceu numa família de judeus, onde seus homens se dedicavam a ser rabinos. Só que Durkheim não queria isso para si e acabou abandonando a escola de rabínica. Seus trabalhos teóricos começaram quando se ingressou na universidade, como professor de pedagogia e ciências. A partir daí, ele começou a desafiar a sociedade, criando um novo campo de saber, a sociologia. Escreveu centenas de estudos acerca de temas como educação, crimes, religião e suicídios. Suas obras estudadas são Regras do Método Sociológico, publicado em 1895, e O Suicídio, de 1897. E ele acabou falecendo em Paris no dia 15 de novembro de 1917. Além de ser o fundador da Escola Francesa de Sociologia, Émile Durkheim constituiu a sociologia moderna, ao lado de Karl Marx e Max Weber. Também é um dos responsáveis por tornar a sociologia uma disciplina universitária, tal qual era a filosofia ou a disciplina de história. Ainda assim, ele inovou e introduziu a pesquisa empírica à teoria, o que daria mais solidez à sociologia. Na sua obra As Regras do Método Sociológico, publicada em 1895, é de suma importância para a ciência moderna. Neste livro, o autor define a metodologia de estudo de toda a área das ciências sociais. Nessas páginas, Durkheim estabelece as regras para a sociologia enquanto ciência, seus métodos de pesquisa e lhe atribui ainda um objeto de estudo, que é a sociedade. Pode-se destacar algumas regras do seu método sociológico. Segundo este pensador, o objeto da sociologia é o fato social. Além disso, deve-se utilizar instrumentos próprios das ciências exatas, como as estatísticas e as probabilidades, para realizar um estudo sociológico. É preciso construir também uma ligação entre o fenômeno observável e a experimentação. E também deve-se formular hipóteses sobre o fato social que serão validadas ou não. Sociabilidade para Durkheim. Segundo ele, o homem seria um animal bestial que só se tornou humano na medida em que se tornou sociável. Por isso, o processo de aprendizagem, que foi chamado de socialização por Durkheim, é o fator basilar na construção de uma consciência coletiva. Através da educação formal, entramos em contato com ideias que nos darão um sentimento de pertencimento ao grupo, seja ele uma igreja ou a uma pátria. Desta forma, a vida na cidade e sob o capitalismo retiraria do ser humano suas referências identitárias para criar seres sem esperança. Somente com a construção de uma escola laica e de valores morais seria possível superar este impasse. Uma das principais contribuições da sociologia por parte de Émile Durkheim foi ele criar o termo fato social, que, de acordo com o próprio, é a maneira coletiva de agir e pensar de um determinado grupo. De certa forma, nós já estamos inseridos num fato social desde quando nós nascemos, seja nos ambientes tais como família, seja como amigos, escola, governo, religião, resumindo, tudo aquilo que temos que cumprir por obrigação social ou porque a lei nos põe. Aqui, 3 propriedades são cruciais: generalidade, exterioridade e coercitividade. Essas são as leis que conduzem a um comportamento social, ou seja, o que governa os fatos sociais. O ser humano não é responsável pelos fatos sociais, afinal, o que as pessoas sentem, pensam ou fazem não depende totalmente de uma vontade individual, pois são uma conduta instituída pela própria sociedade. Sua teoria também ficará conhecida como funcionalista, uma vez que faz uma analogia com as funções do organismo. A existência e a qualidade de diferentes partes da sociedade são decompostas pelos papéis que exercem para manter o meio balanceado. Anomia social é a desordem social que pode ser o princípio de um fato social patológico. Émile Durkheim foi o primeiro pensador a estudar o suicídio como um fato social. Em sua visão, o suicídio é uma ação intencional, consciente e individual. Para ele, apesar da ação provocar a morte individual, existem fatores sociais que a causam. Segundo Durkheim, existem 3 tipos de suicídio. O suicídio altruísta, que é quando o indivíduo abdica da sua própria vida em prol de uma causa maior que ele. O suicídio egoísta, que é praticado por uma motivação egoísta, ou seja, não social. E o suicídio anômico, que é aquele que acontece em situações de anomia social, ou seja, de causa e desordem da sociedade, como crises econômicas, crises sociais e crises morais.